Solstício de verão no hemisfério sul, e o que isso significa? Significa que a consciência da humanidade vai entrar num fluxo de energia que traz toda a disciplina e organização necessária para que você possa estruturar, planejar, projetar toda a sua vida para o próximo ano. Olá, irmãos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Felipe Loureiro e trago aqui no canal a energia astrológica dos principais movimentos que a gente tem no cosmo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrada do Sol, a consciência da humanidade no signo de Capricórnio, que é o signo da determinação, que realmente impulsiona a energia para o próximo ano. E vamos falar sobre a fluência, onde vai estar essa fluência de energia na vida do ser humano. Vamos falar também sobre a energia latente, qual vai ser a energia latente daquilo que é a realidade desse solstício. E já vamos começar trazendo aqui toda a configuração astrológica, né, que a gente tem para esse período de Sol em Capricórnio. No momento em que o Sol entra em Capricórnio, no dia 21 de dezembro de 2022, às 6h48 da noite, o Sol está na casa 6. Tá? Entrou em Capricórnio, ele está na casa 6. E toda essa realidade da casa 6 vai ser uma realidade fluente para esse período, com exceção daqueles desafios que realmente podem vir a se apresentar, obviamente, mas esses desafios sendo ignorados, né? Então é muito importante que você entenda que haverá uma fluência para a área da vida que está relacionada com a casa 6, que é a rotina de trabalho, o dia a dia, a saúde, o servir, né? A satisfação que você tem com o seu trabalho no seu dia a dia. Se você realmente está encontrando determinados desafios, está ignorando a necessidade de superá-los, muito provavelmente você vai encontrar muitas dificuldades nesse período solar capricorniano. Então é muito importante que você tenha determinação, que você realmente consiga ter mais objetividade e praticidade para superar determinados desafios que podem vir a se apresentar. Esses desafios, muito naturalmente, estão ligados de fato à rotina, ao mau planejamento das coisas. De repente você está planejando algo para o ano que vem, mas isso está mal planejado e já está te dando uma dor de cabeça, a conta que não está fechando. Tudo isso pode trazer realmente uma insatisfação muito grande no seu dia a dia. Nesse período de Sol em Capricórnio é muito importante que você entenda que há uma fluência muito poderosa para a sua rotina, para a rotina de trabalho, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Porém, é importante que você encare os desafios, e eu já vou dizer aqui quais serão esses desafios que podem vir a se apresentar nesse período de Sol em Capricórnio. Okay? E a energia latente, o que é a energia latente? Bom, quando o Sol entra num signo, a gente tem que entender a mandala como um todo. Essa aqui é a mandala, obviamente, do dia 21 de dezembro de 2022, às 6h48 da noite, tendo como referência a cidade de Brasília. Tá? E o signo que estava subindo no horizonte leste, que é o ascendente, né? No momento em que o Sol entra em Capricórnio, era o signo de Câncer, e isso traz como energia latente, é a energia que vai ser expressada ali. A energia latente, ela está ligada aos atributos cancerianos, que são intuição, acolhimento, integração, sensibilidade e a família. Então, eu sei que todo final de ano tem Natal é um período capricorniano, o Réveillon também, a virada de ano é um período capricorniano também, é um período de família, né? Mas nem sempre, quando o Sol entra em Capricórnio, a energia latente vai ser essa. Então essa é uma energia muito forte para esse período de Capricórnio. Então não ignore a intuição, não ignore a necessidade de acolher e de ser acolhido também. É muito importante que você esteja bem conectado com a família acima de tudo. E é muito importante também que a gente tenha consciência dos outros planetas em relação a esse mapa. Vamos começar pela Lua. A Lua estará em Sagitário no momento em que o Sol entra em Capricórnio. Ela está no seu período minguante, então é muito importante que
os sentimentos, que a dinâmica emocional esteja realmente sendo trabalhada no sentido de realizar limpezas das coisas que podem ter ficado como exagero, né? Um exagero emocional. É muito importante que esse exagero emocional realmente seja deixado de lado. E o pessimismo também. Sentimentos pessimistas é muito importante que sejam deixados de lado também na rotina, no dia a dia. Isso pode estar trazendo uma insatisfação muito grande. Mercúrio em Capricórnio. No momento em que o Sol entra em Capricórnio, Mercúrio já está lá na frente, a 20 graus do signo de Capricórnio, e logo no dia 29 ele começa a sua retrogradação. E é interessante que a gente entenda a realidade de Mercúrio, que é a mente racional. Então a gente vai ter a mente racional como um processo de energia do inconsciente coletivo, no sentido geral, independente do signo pessoal de cada um. O Mercúrio trazendo todo o intelecto, né? E esse intelecto sendo organizado. Então, uma organização mental para lidar melhor com os relacionamentos é importante também. Então, período capricorniano trazendo aí toda essa realidade de organização mental para se relacionar de uma forma mais responsável, vamos colocar assim. A Vênus em Capricórnio, posicionada na casa que é a natural dela, a casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Então a Vênus pedindo mais harmonia. A Vênus traz essa coisa da harmonia, da paciência, da serenidade, do equilíbrio, da beleza também. Mas pelo fato dela estar no signo de Capricórnio, é muito importante que as relações sejam realmente levadas a sério. Nada de brincadeira. É muito importante que realmente o senso de responsabilidade afetiva seja ativado, para que, obviamente, as relações sejam de fato estruturadas, baseadas em algo mais sólido, em algo mais concreto. Qualquer tipo de relação, principalmente as relações profissionais, que o signo de Capricórnio está muito ligado a trabalho, então as relações profissionais sendo realmente desenvolvidas aí de uma forma mais autêntica também, com mais paciência. Importante romper também com aquelas relações que podem estar atrapalhando o desenvolvimento profissional. E a gente vai lá agora para o Marte em Gêmeos na casa 12. No momento em que o Sol entra em Capricórnio, o Marte está lá em Gêmeos na casa 12, trazendo toda a sua força, todo o seu foco, determinação, toda a sua coragem e direcionamento de energia vital para as questões intelectuais, para a busca do conhecimento espiritual. O Marte é um guerreiro que defende, que protege, e muito naturalmente a proteção ela vai estar realmente sendo direcionada para a área da espiritualidade. Se você está realmente buscando o conhecimento de uma forma mais espiritual, você buscando elevar a sua mente, a sua consciência para uma realidade mais espiritual, muito naturalmente você vai estar munido de conhecimento, e esse conhecimento vai estar trazendo uma espécie de proteção para aquilo que é a sua espiritualidade. E a gente falando aqui de Júpiter, que no momento em que o Sol entra no signo de Capricórnio, o Júpiter está em Áries, na casa 9. A casa 9, que é a casa da expansão de consciência, da religação com o eu superior, né? Enquanto a casa 12 fala sobre o eu superior, de acordo com os conceitos astrológicos que são estudados e desenvolvidos dentro da astrologia primordial, a casa 12 é a casa do eu superior. Enquanto a pessoa está aqui tentando ainda entender a sua filosofia de vida, a casa 12 é uma casa dos assuntos ocultos. Mas uma vez que a pessoa se reconecta com o seu eu superior, a casa 12 é desvelada. Ela é revelada para o indivíduo no sentido de apresentar-se para um planejamento divino, tá? Então o Júpiter na casa 9, a casa 9 é a casa naturalmente regida por Júpiter, ele está à vontade para fazer esse processo de reconexão com a espiritualidade. O signo de Áries é um signo que está relacionado à guerra, é um signo que está relacionado aos impulsos, a uma iniciativa. Então, por valores filosóficos, inclusive políticos, podemos ter uma guerra no sentido intelectual inicialmente, porque o Marte está em Gêmeos, mas numa entrada de Marte em Câncer, por exemplo, pode sim haver uma espécie de guerra civil, que uma guerra civil nada mais é do que uma guerra interna, a política realmente fervendo, e é muito importante que as questões intelectuais também sejam buscadas num sentido espiritual. A busca por conhecimento espiritual pode ser a salvação para que essa guerra não venha a estourar.
acreditar mais, confiar mais na presença divina no nosso mundo. E a gente vê também a realidade de Saturno. Saturno em Aquário na casa 8. A casa 8 que é a casa dos ciclos que se transformam, os ciclos que realmente se encerram e que se iniciam, trazendo grandes transformações. O Saturno trazendo uma estrutura, trazendo um planejamento, trazendo uma espécie de projeção para algo que se inicia. Um ciclo de estruturação que está sendo realmente iniciado. E essa estruturação, muito naturalmente, está ligada com a liberdade do ser humano, o signo de Aquário que traz todo esse processo de libertação. Isso vendo pelo lado positivo, vendo pelo lado otimista. E aí é que entra até um aspecto aqui de oportunidade, né? A oportunidade de realmente enxergarmos, né, essa estrutura de um estado livre, né? Ela vai estar muito ligada à forma na qual você está desenvolvendo a sua dinâmica emocional, como eu falei aqui anteriormente a respeito da Lua. É hora de você deixar os sentimentos pessimistas irem embora para que uma estrutura de liberdade possa realmente ser criada dentro daquilo que é o seu inconsciente. A casa 8 sendo tratada também como inconsciente. Então, é buscar eliminar de você sentimentos nocivos, de pessimismo, sentimentos, um exagero sobre coisas negativas, porque isso tudo pode estar sendo estruturado e essa estrutura pode vir a limitar, a restringir a sua liberdade, a restringir a tecnologia também. Então, é muito importante que nesse período de transição planetária, a Terra saindo da terceira dimensão e passando para a quinta dimensão, você esteja com os seus sentimentos bem resolvidos, porque a oportunidade de você ter como disciplina uma realidade que vai te trazer a libertação, essas oportunidades só surgirão na sua vida caso você realmente faça essa limpeza emocional, tá? Faça realmente essa extração, que você tire essas raízes pessimistas de dentro de você, de dentro do seu campo emocional, e aí sim você vai estar experimentando uma estrutura, um futuro de liberdade, ok? Isso é um caminho bifurcado, é você que vai escolher se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Um caminho traz a liberdade, enquanto o outro vai trazer a restrição, respectivamente falando. Ok? E o Urano em Touro na casa 11. A casa 11 é a casa que é naturalmente regida por Urano. E a casa 11 fala sobre conexões sociais. A casa 11 fala sobre a liberdade de se conectar com o mundo, né? E o Urano em Touro trazendo um rompimento de algo que foi estabelecido. E mais uma vez é muito importante que os sentimentos estejam bem trabalhados no otimismo. Elimine os sentimentos e as emoções negativas, pessimistas do seu campo emocional, para que você possa realmente experimentar a energia positiva de Urano em Touro, que é o rompimento com uma estagnação, é o rompimento com aquilo que está bloqueando uma ordem ser realmente realizada para um progresso acontecer. Então é muito importante que o Urano seja trabalhado nesse sentido, autenticidade, originalidade, você buscar entender quem você verdadeiramente é, você olhar lá no seu mapa astrológico qual é a sua essência, qual é o seu poder pessoal e realmente você começar a colocar em prática isso dentro das suas conexões sociais. O Urano em Touro trazendo um rompimento com uma sociedade que está sendo estabelecida de uma forma errônea, de uma forma equivocada, de uma forma negativa e preguiçosa, inclusive, né? Uma sociedade no qual as pessoas não buscam uma evolução. Isso sim está sendo rompido. Então é muito importante entender esse conceito de liberdade que o Urano pode trazer através da autenticidade. O Netuno em Peixes na casa 9. No momento em que o Sol entra no signo de Capricórnio, o Netuno está em Peixes na casa 9. Netuno em Peixes é espiritualização. É você realmente trazendo toda a capacidade de transcendência daquilo que é um conceito filosófico, por exemplo, a casa 9, né? Então, a espiritualização
por meio daquilo que você tem como filosofia de vida, pode naturalmente te reconectar com o seu eu superior. Então Netuno em Peixes na casa 9 trazendo a espiritualização, trazendo a transcendência, e essa transcendência muito naturalmente é o que vai colocar você numa dimensão superior. O Plutão em Capricórnio na casa 7 trazendo uma transformação na estrutura das relações. Essa transformação na estrutura das relações naturalmente está ligada com esse rompimento que pode acontecer dentro da sociedade, dentro das conexões sociais que estão sendo realizadas. Então é uma fluência, uma facilidade, realmente as pessoas transformando a maneira na qual elas se relacionam, transformando as suas estruturas de relacionamento. O Quiron em Áries na casa 10 trazendo aí realmente muito sofrimento nas questões de ações que podem ser promovidas com base na violência, por meio de um comportamento agressivo, violento. Manter a energia nesse tipo de vibração é muito nocivo para você. Então é muito importante que você realmente perceba isso, esse sofrimento, essa dor, essa agonia que você pode estar trazendo para sua vida, porque isso está bloqueando, isso pode vir a bloquear também tanto a sua carreira profissional quanto as suas movimentações para começar a viver do seu propósito de vida, ou até mesmo para que você continue vivendo do seu verdadeiro propósito. A gente vê aqui também a Lilith em Câncer na casa 1, trazendo aqui um sentimento reprimido. O signo de Câncer que traz essa realidade do sentimento, do acolhimento, da intuição, da família, e a Lilith pode estar reprimindo o desejo de ser acolhido, de ser integrado, o desejo de intuir, de acreditar na intuição. Então é muito importante que a manifestação desses desejos realmente seja realizada de uma forma positiva, de uma forma otimista, tá? Para que as transformações na estrutura das relações seja realmente realizada de uma forma mais adequada, de uma forma mais positiva também. Então toda essa energia ela está disponível, tá? Não é necessariamente uma previsão, mas é uma energia disponível. E obviamente que quando a gente olha para o nosso mundo, quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para a sociedade, a gente pode fazer as associações de uma forma adequada, tais como elas foram feitas aqui, tanto no campo político quanto no campo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Todas essas energias estão disponíveis para que elas sejam utilizadas da melhor maneira possível. E agora a gente vai falar sobre os aspectos desafiadores que podem realmente travar a fluência na vida daqueles que realmente querem ter uma rotina de trabalho aprimorada, que querem ter mais satisfação também no seu dia a dia, a saúde ali também sendo fortalecida. O primeiro aspecto desafiador que a gente vai ver aqui é do Sol com o Júpiter em Áries, tá? Que traz exatamente um planejamento para esse processo de reconexão com a espiritualidade. Tá? Então esse planejamento ele depende muito da sabedoria daqueles que estão no poder. E o que mais é enxergado nesse momento, né, é uma falta dela. É óbvio que poucos são aqueles que detêm essa sabedoria e que muitos estão agindo de uma forma muito agressiva, de uma forma muito violenta. E é nítido no discurso, não há uma frieza, não há uma cautela, não há um senso de responsabilidade. E o Sol como consciência, como o olho que tudo vê, que olha para todos os lugares, como o Deus manifestado no nosso sistema planetário, ele vai trazer esse senso de responsabilidade, ele vai trazer essa espada do discernimento. Esse é um período no qual o discernimento ele é colocado em prática diariamente. Então o grande desafio aqui é você trabalhar o seu discernimento. Ah, mas Felipe, o que é discernimento? Eu tenho isso? Gente, todo mundo tem discernimento. Só que
os níveis de consciência para essa realidade, para essa capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, o nível de cada um é diferente. Por falta de discernimento, as pessoas podem se meter em apuros. Por falta dessa capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, com juízo, com tino, pode trazer realmente muitos infortúnios para os próprios negócios, para a própria carreira profissional, para a própria vida social. A falta de entendimento, a falta de conhecimento, isso tudo faz com que o indivíduo pague um preço muito caro. Discernimento é o ato ou o efeito de discernir. E discernir é realmente você ter capacidade de compreender as situações, de realmente separar o que é certo do que é errado. Então aqui existe essa energia do discernimento, que é o signo de Capricórnio. A consciência humana é o Sol, como eu disse lá no início do vídeo, né? A consciência humana, ela vai entrar num fluxo de energia, de determinação, de organização, de planejamento, de estruturação. E qual é essa estruturação? Qual é esse planejamento? O planejamento é uma reconexão com a espiritualidade. Áries é um signo de início. O Júpiter em Áries é um início da reconexão com a espiritualidade. A casa 9 é a casa da religação espiritual. Então o Júpiter, ele vai estar trazendo toda essa sabedoria, todo esse otimismo, todo esse potencial de entusiasmo para que consigamos entender esse valor que está sendo planejado. Você se reconectar com o seu eu superior, com uma realidade divina. Então esse é o grande desafio, se manter firme, se manter disciplinado no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, no seu cotidiano. De fato, você está ali satisfeito com as coisas que você faz, ser mais otimista com as coisas que você faz. E dentro desse otimismo, você conseguir perceber melhor quais são os seus conceitos filosóficos e se esses conceitos filosóficos estão te levando para uma reconexão espiritual. Se você está conseguindo perceber as suas iniciativas, as suas ações, as suas motivações para uma reconexão com a sua espiritualidade, com o seu eu superior que está lá na sua casa 12. Isso é muito importante, tem que ter muita sabedoria nesse momento. E sabedoria não é só excesso de conhecimento. Sabedoria, ela pode realmente trazer para você muitas coisas que são de extrema importância para que você tenha uma vida plena. Sabedoria é o discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas também. Não é só uma qualidade ou um caráter de quem ou daquele que é sábio. Não é só uma grande instrução que você pode ter de uma forma acadêmica, de uma forma no qual você toma grande ciência, grande erudição. Não é só um acúmulo de conhecimentos. Sabedoria também é o justo conhecimento das verdades. Uma pessoa pode não ser culta, mas ela tem a sabedoria da vida. Se ela tem a sabedoria da vida, ela é uma pessoa sábia. Sabedoria é temperança, é reflexão, é sensatez. Então, quando você alcança essa sabedoria, inevitavelmente você está conectado com o seu eu superior. Esse é o grande desafio. Se discipline, seja determinado, determine nesse período de Sol no signo de Capricórnio, se determine a se disciplinar para que você possa desenvolver essa sabedoria, para que você possa, através das suas reflexões, se conectar com o seu eu superior. E muito naturalmente você vai estar também se conectando com pessoas no qual você poderá orientá-las. Isso é muito interessante, principalmente porque o Marte em Gêmeos está em aspecto de oportunidade com o Júpiter. A busca por conhecimento espiritual, a conquista de conhecimento espiritual,
abre oportunidades para que você se reconecte com o seu eu superior, para que você desenvolva a sua sabedoria, para que você realmente leve orientação, instrução para outras pessoas também. O Júpiter em Áries aqui, ele pode ser uma guerra, como também pode ser o início de uma expansão de consciência. O outro ponto que a gente vê aqui é o Sol em aspecto desafiador com a energia latente, com o ascendente. É um aspecto, na verdade, de complementação, né? O Sol em Capricórnio, o ascendente em Câncer, o ascendente trazendo todo esse processo latente da energia, da intuição, do acolhimento e da família. Então, olha para a família como um complemento dos seus projetos, como a base fundamental dos seus projetos, dos seus planejamentos. O grande desafio aqui é você se planejar pautado nos conceitos conservadores da família. Acolhimento, integração, por livre e espontânea vontade e não por imposição. Então é muito importante que venhamos a desenvolver toda essa característica fraternal. Não porque querem que a gente desenvolva, mas porque nós tomamos consciência do quão fraternos podemos nos tornar e do quão acolhedores podemos ser. Não só com os nossos parentes mais próximos ou com parentes distantes, mas com aqueles que precisam de acolhimento. E acolhimento pode ser simplesmente você dar o seu ouvido, você ouvir, você prestar atenção e oferecer uma palavra de sabedoria, uma orientação. A Lilith em Câncer, fazendo um aspecto harmônico com o Júpiter, ela pode até mesmo estar reprimindo a sua necessidade de ser acolhida, a sua necessidade de acolher, mas ela vai estar se manifestando com total certeza através de um conceito filosófico que vai te dar um impulso otimista para você acolher e para você realmente ser acolhido ou acolhida. Essa é a energia astrológica desse período de Sol em Capricórnio. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com as pessoas que estão buscando autoconhecimento e também se desenvolverem para a era aquariana. Gratidão imensa ter você aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.